Bom, a gente vai entrar agora dentro de um processo de realmente leis de incentivo, que é o meu foco maior dentro dessa trajetória de 17 anos aproximadamente, onde eu basicamente trabalho somente com leis de incentivo, 97, 98% das produções que eu realizo, tanto não só minhas, mas quando eu estou em paralelo com outros produtores, normalmente fazendo coproduções, são através de leis de incentivo. Primeiro passo, então, normalmente, para a gente executar um projeto via lei de incentivo, é ler o edital, mas de uma maneira realmente ampla, não simplesmente só ler o regulamento, mas ler detalhadamente esse regulamento, que é o que vai fazer total diferença. Às vezes tem uma linha, um item do edital como um todo, que pode ser digamos, a gente fala uma pegadinha, e que aí você pode perder o projeto por conta dessa linha que você deixou de ler. O segundo ponto é verificar os resultados anteriores. Então, que tipos de projetos passaram naquele edital? Né? Qual é a linguagem daquele edital? Qual é a cara desse edital? Porque tem alguns editais que já tem não uma cara, mas ele tem uma identidade. Então, o que aquele patrocinador ou o que aquele edital quer dentro dessa linha de projetos ou da variedade gigante que a gente tem dentro da cultura brasileira? É muita diversidade, é muita riqueza cultural. E aí, cada edital, às vezes, tem uma linguagem que ele quer. Então, não adianta você, por exemplo, um edital que é focado em turnê ou em apresentações, né, em realizações de ações físicas, presenciais. E aí você manda um projeto de gravação de disco. Isso não é a cara do edital, não é o foco do edital. Então, é bom ter muito isso em mente para você adaptar a sua proposta ou a sua ideia à diretriz de cada edital. Então, o segundo passo, a partir do momento que você lê o edital e está com ele claro na cabeça, e também grifado e pontuado todos esses itens mais importantes dentro do edital, é realmente o desenvolvimento da proposta, que seria ver esse alinhamento, né, conforme eu mencionei anteriormente, desse conceito para você adaptar essa proposta às diretrizes do edital, né, que eu já dei aquele exemplo ali atrás. Então você pode ou criar um projeto ou adaptar esse projeto de acordo com essa diretriz do próprio edital, claro que dentro de uma verdade, porque não adianta, vamos supor, você vai fazer uma peça de teatro que é, na verdade, uma biografia, né? Ela está retratando, o roteiro retrata a biografia de uma persona real, brasileira, por exemplo, e você, não, mas esse projeto ou esse edital, ele só foca em peças que são não inéditas, né? E a sua peça que você está criando é inédita. Então, então eu vou dar um jeito de fazer com que essa peça que eu estou criando seja uma não inédita para encaixar. Isso com certeza não vai dar certo. Então é melhor você pegar um projeto existente ou uma peça que já existiu e fazer esse projeto para circulação desse edital, né? Ou seja, tem que ter essa verdade. Um outro ponto que a gente fala é pegar esse formulário. Então, normalmente, os editais, eles têm um formulário. Então, você vê previamente esse formulário. O que ele vai ter de respostas, de questões a serem preenchidas, os campos. Quais são os campos a serem preenchidos? Quais as documentações exigidas? Porque você já se prepara antes. O edital normalmente tem um prazo de 20, 30 ou às vezes até, em alguns casos, 60 dias que ele fica aberto para inscrição. E às vezes ele pede carta de anuência de artistas ou de diretores, e você vai ver que eles pedem isso lá faltando uma semana, 10 dias, e às vezes não chega a tempo suficiente você pedir toda essa documentação para todos os envolvidos, se for uma exigência do edital, nesse tempo hábil, né? Fica muito corrido, e então é bom. Uma das primeiras coisas a fazer dentro da escrita de um projeto é realmente olhar o formulário, ver o que eles pedem e já ir fazendo passo a passo diariamente ou organizar um tempo para fazer isso semanalmente e ver principalmente essa documentação. No meu caso, é a primeira coisa que eu vejo. É o que eles pedem de documentação, que é o que depende não só da gente, mas que depende dos outros, né? Para que a gente possa correr atrás dessa documentação e não falhar na escrita do projeto por conta dessa falta de documentação. Dentro dessa ainda leitura mais ampla, é realmente você ler
esse edital de uma maneira para além do edital, para além da regulamentação desse edital. Ou seja, olhar lá atrás quais foram os outros projetos que passaram, que foram contemplados. Qual é a cara desse edital, né? Cada edital tem um princípio, principalmente quando ele é formado ou quando ele é composto por patrocinadores de marcas, né? Um edital da Petrobras, da Caixa, todos eles têm a sua cara, ou seja, o que esse patrocinador busca, qual é a cara que tem, que tipo de projeto que ele quer, né? Um projeto que é só de música instrumental, por exemplo, ou só de música erudita. Então, não adianta você mandar um projeto, por exemplo, de rock para um edital que é focado dentro da música de erudita ou de câmara, porque não tem essa linguagem. Então, quando você lê para além desse regulamento, mas você também vê que tipos de projetos passaram em anos anteriores, você consegue fazer também uma leitura de tipos de projetos que eles já incentivaram e aonde pode ser feita essa renovação de tipos de projetos ou de dentro dessa diversidade da cultura brasileira, o que eles buscam, né? Então, já lá atrás, com esses projetos aprovados, você consegue enxergar um pouquinho qual é a linha de projetos que eles estão buscando esse ano, ou, enfim, em anos futuros. Depois dessa leitura, a gente vai para realmente o desenvolvimento da proposta, né? Que é a escrita em si. Para ter essa escrita, o que normalmente a gente faz é realmente verificar esse conceito que a gente tinha comentado lá atrás, né? Qual é o conceito do edital? Além de você ver esse segmento que ele quer, qual é o conceito, qual é a cara que ele quer, que ele tem, né? Ou seja, para isso você vai criar ou adaptar um projeto dentro desse conceito. É claro que essa criação ou esse desenvolvimento ou essa adaptação tem que ser uma verdade. Você não pode inventar um projeto que não tem a tua cara, não tem a tua identidade, você como artista ou mesmo como produtor. Por exemplo, eu tenho uma identidade, eu trabalho muito dentro da música e dentro de uma linguagem da MPB ou da música instrumental. Já trabalhei com outras áreas? Já. Mas se tem alguma coisa que não me identifico, né? Então, tudo que eu trabalhei dentro do teatro ou dentro das artes visuais, que é a minha área de formação, tinha um pouco a ver com o que eu acredito, né? Então, e você como artista ainda tem essa identidade muito mais forte, né? Então, se você busca algo, puxa, esse é um edital que é só para... De novo, novamente, né? É só para artista de rock ou um pop contemporâneo. E você toca música erudita. Não adianta muito forçar a barra para você começar. A não ser que você tenha essa linguagem e também tem esse gosto, aí tudo bem. Vou fazer um projeto que seja música erudita tocando Beatles, por exemplo, né? E aí sim, é uma verdade, é uma adaptação que tem a ver com a sua verdade. Porque você, por exemplo, ir para uma outra linguagem que não tenha a ver com isso, não vai soar bem. Primeiro que não vai ficar bem fundamentado e dificilmente vai passar porque não vai ter essa verdade dentro da tua concepção. Aí um próximo passo, a partir do momento que você adaptou, seguir esses passos a passos do formulário. Então cada edital tem um formulário, tem campos para serem preenchidos. E aí você tem que verificar antecipadamente todos esses campos, porque cada edital fica aberto num período de 20, 30 dias, no máximo aí quando tem alguns editais maiores, ficam no período de 60 dias, não muito mais do que isso. Se você deixa para ver o que você tem que preparar de material, seja escrito, seja de anexo, ou própria documentação, nos últimos dias é muito fácil de dar errado, né? De você não conseguir essa documentação a tempo, ou de esquecer alguém, se tem alguém para assinar dentro da equipe como um todo, vai faltar uma pessoa para assinar, ou vai ficar muito corrido. Então a primeira coisa, normalmente, que eu faço é olhar o que precisa de documentação. Eu preciso de certidões, CNPJ, assinatura de todos os envolvidos, e eu já corro atrás disso, para que o que não depende de mim já esteja encaminhado, e aí depois eu já vou olhar o que cada campo pede, para eu fazer também e desenvolver com calma cada campo com atenção, para que eu tenha um tempo hábil suficiente para a execução desse projeto.